Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi na sua estreia, jogando em casa no Campeonato Paulista da temporada 2022, enfrentar o Ituano. E acabou empatando em 0-0, até um resultado bastante elástico para a qualidade do jogo, né? O time de São Paulo não tinha muito o que fazer. Este é o vídeo do jogo, quer dizer, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que fazer, mas não fez. Foi um time extremamente burocrático, lento, sem objetividade, assim, faltou velocidade, assim, não tinha velocidade, foi um jogo muito lento, parecia muito aquele desenho do pica-pau que você joga a bola de beisebol e o batedor ele dorme, e aí a bola consegue passar, mas infelizmente não passou. O único destaque que eu consigo imaginar na partida foi a estreia do Jandrei, com a sua camisa 93, não sou muito fã do número, mas o Jandrei aí conseguiu defender um pênalti absurdo marcado contra o São Paulo. O Gabriel vai comentar depois da marcação do pênalti, até porque não tem muito o que falar do jogo, foi terrível, e fez uma boa defesa no final da partida. Então o Jandrei teve uma boa estreia, colocando aí um pouco de tempero nessa briga que ele vai ter com o Volpi, e se ele conseguir agarrar as oportunidades que ele tiver, esse é o momento de fazer as oportunidades, o Volpi vai ter que correr atrás, isso é saudável para o time. O que não é saudável é o São Paulo jogar como está jogando. De destaque negativo, e antes de passar a palavra para o Gabriel, Rigoni. Rigoni foi talvez a pior partida dele no São Paulo, e olha que tem algumas aí para a gente comentar sobre aí o desempenho do jogador, caiu muito depois da saída do Crespo, mas hoje foi absurdo, sendo que um dado que o Perecini levantou no fim do primeiro tempo, Rigoni tinha tocado 2 vezes na bola, 2 vezes, no primeiro tempo inteiro, sendo a primeira aos 31 minutos. E não foi que foi toque decisivo para coisa nenhuma. No segundo tempo ele ainda teve um pouquinho melhor, tocou umas 4 vezes, tô brincando, não sei se foram 4, mas eu lembro de cabeça 4, inclusive uma com chance de gol. Gabriel, o que você achou do jogo? Primeiro foi um dado que eu levantei, né? Eu olhei, você falei, pegou, sim. Mas você levantou ali para a galera, mas você foi olhar depois. Não, depois me mandaram no Twitter. Então, mandaram para vocês. Você achou que tinham sido 2, mas você falou, não pode ter sido 2. Impossível ser só 2. E aí tinha sido 2. O Gabriel falou, às vezes eu perdi alguma coisa. E Gabriel Perecini não perde nada. Só tinha sido 2. Tá bom. Mas, cara, que jogo, cara. Que jogo horrível. Que jogo. Uma pena que não caiu uma tempestade em São Paulo, que a gente merecia tomar a chuva daquela, porque que jogo. A chuva se recusou a cair. Chegou a ensaiar, a chuva falou, cara, não vou chover aqui. Não quiseram regar aquilo, que vai que nasce mais jogo assim, né? Mas, enfim, de positivo ali na estreia do Jandrei, pelo menos fora o Jandrei, dos 10 de linha, foram 4 alterações em relação ao jogo contra o Guarani na estreia. Isso é legal. Pelo menos tem alguma coerência em relação ao que o Rogério vinha pregando. Só que assim, uma dessas 4 mudanças, por exemplo, é o Patrick. O Patrick não estava em condições de jogar. Não parecia bem nem fisicamente. O Rogério já tinha deixado isso subentendido em algumas entrevistas e tecnicamente muito, muito, muito abaixo. Ainda pré-temporada, assim, de novo. Esse não deve ser o nível de hoje, não deve ser o nível do Patrick. Então, acho que o Patrick. Nem pode, cara. Então, eu acho que o Patrick é um jogador mais ou menos a se imaginar para o São Paulo. Eu também não acho que esse vai ser o time do São Paulo para o restante do ano. Então você está ultra esperançoso, otimista que o trabalho do Rogério. Honestamente, nem estou. Mas não é no segundo jogo do ano, não é no terceiro jogo do ano, e provavelmente não é nem no quinto jogo do ano que eu vou achar que esse é o São Paulo, agora sim, esse é o padrão que a gente pode esperar para as próximas partidas. Não acho que seja isso. Em termos de estrutura, o São Paulo manteve a estrutura tática contra o Guarani, só que mudou algumas peças. Então, em vez da gente ter Gabriel Neves, Alisson pela direita e Gabriel Sara pela esquerda, ali numa trinca de meio campo, o Rogério insiste com o Nestor como primeiro volante, eu não gosto. Aliás, a partida do Nestor hoje é muito ruim, muito fraca, e daqui a pouco a gente fala um pouco disso, um pouco coletivamente dessa partida. Cara, o Miranda não foi bem também. Hoje. O Miranda perdeu uma bola. Né? Tipo assim, não foi mal, mas assim, teve um lance que pontuou, até o Miranda perdeu uma bola ali na entrada da área sozinho, besta, e o Ituano deixou muito ele e o Diego meio que armando o time, né? Assim, não... Então, daqui a pouco a gente fala coletivamente por que isso acontece também, mas hoje tivemos o Nestor, o Sara começa jogando pela direita, contra o Guarani pela esquerda, hoje pela direita, e aí pela esquerda o Patrick, o Alisson, que tinha começado como meia-direita, vai jogar com ponta esquerda, o Rigoni joga como centroavante, o homem mais avançado, e aí não funciona um pouco por cada motivo, mas enfim, e o Nicão mantém a sua posição, mas hoje se mexendo um pouco mais. Contra o Guarani, ele praticamente
só ficava aberto, só ficava dando amplitude. Hoje ele apareceu um pouco mais na área, caiu um pouco mais por dentro. O Rafinha fez mais ultrapassagens para ele cair por dentro. Eu prefiro o Nicão saindo um pouco dali, de ficar pisando o tempo todo ali na linha lateral para dar essa amplitude. Ele pode partir dali, mas ficar o tempo todo ali eu acho que limita um pouco o jogador. No Atlético Paranaense, ele fazia muito bem esse movimento de entrar entre os zagueiros e os laterais, é a característica do jogador. Então, talvez essa seja uma posição mais que o Nicão possa render melhor. De novo, também, se coletivamente o time não ajudar, e se a gente achar que ele está 100% fisicamente, tecnicamente, no segundo jogo do ano, aí é uma questão de expectativa em cima do atleta. Mas aí a gente começa a falar um pouco do time coletivamente. Primeiro, Rigoni, como homem mais avançado, ficou isolado, como o Caleri já tinha ficado no primeiro jogo, e a gente falou um pouco disso, e aí o São Paulo insiste em muitos cruzamentos, e assim como o Caleri vai ter dificuldade de ganhar as bolas divididas nos cruzamentos, e ele faz um gol de cabeça porque o zagueiro desgarra dele, nem foi o movimento que ele se desgarra do zagueiro, até ele tem um gol naquele jogo famoso, que ele faz 2 gols contra o River Plate, que no segundo gol ele se desgarra ali da marcação, ele até empurra o jogador do River Plate e sai ali mais livre. No jogo contra o Guarani, o zagueiro, não lembro se o Derlan, o Hernando, se descolaram ali um pouquinho dele, ele sobe sozinho, ele tem um pouco de qualidade, faz uma boa cabeçada, ok. O Rigoni já não tem tanto essa característica. Então, se eu ficar jogando bola aleatoriamente para ele lá para cima, vai ficar difícil para o jogador. Esse cruzamento precisa ser um pouco mais pelo chão, esse cruzamento precisa você chegar mais inteiro na linha de fundo, então não adianta você chegar lá quase na bandeira de escanteio com o Wellington e bum, lá para cima. O Rafinha hoje também errando muitos cruzamentos, lembrou um pouco, de novo, um jogo, lembrou um pouco o Igor Vinícius, porque muitas vezes a bola do Rafinha não subia. Não é que ele errava o cruzamento porque o zagueiro tirava, qualquer coisa. A bola ia a meia altura, a bola ia no primeiro pau, e é muito suficiente. E é muito difícil para o atacante. E você falou de cruzamento, né, Marcelo Prado, por isso eu estava procurando aqui esse tweet dele. Segundo ele, 34 cruzamentos, a maioria do jogo sem centroavante, sem um centroavante mesmo. Eu tinha olhado no SofaScore 32, mas tudo bem, então pode ser mas mais de 30 cruzamentos, né, entre 30 e 35 cruzamentos ali, e uma boa parte do jogo o São Paulo jogou sem um centroavante, sem um cabeceador, vamos dizer assim, né? Então facilita um pouco, mas é o que nem o Gabriel falou. Alguns desses cruzamentos foram cruzamentos em que a bola não sobe, então é um cruzamento que ele já nasce com poucas possibilidades de gerar um bom ataque. Aliás, e aí, o que o São Paulo teve, além daquela bola na trave, de oportunidade de gol mesmo? Teve uma bola na trave, mas foi uma bola bem... De escanteio, mas alguns chutes de fora da área ali. Aí teve um lance que o Caleri rola muito mal pro Caio, o Caio sairia na cara do gol, aí o Caleri joga a bola para ele de fundo. O Caleri tem dificuldade ali quando não é para finalizar a jogada. Teve um chute de canela. Teve um chute de canela, nossa, que foi um lance tenebroso. Mas... E aí o Rigoni ele fica muito isolado, só que aí você também junta um pouco a má escalação do jogador, que não rende nesse formato, nessa estrutura. Ele pode ser o homem mais avançado, mas eventualmente numa dupla de ataque, eventualmente com jogadores que apareçam para jogar próximo a ele, não ele preso no meio do centroavante, aí você abre o time inteiro e fica cruzando bola na área, que aí o jogador tem uma dificuldade. Mas também é uma passividade do Rigoni que é impressionante. Então assim, eu não acho que seja um fator só, não, o Rigoni não tocou na bola porque o Rigoni não quer jogo, ou o Rigoni não tocou na bola porque o Rigoni foi mal escalado. Eu acho que é um pouco dos dois. Mesmo ele sendo muito mal escalado e ficando preso nos zagueiros, não dá para em 45 minutos ele ter 2 toques na bola. Não dá para em 32 minutos ele dar o primeiro toque na bola no jogo. Não pode passar 32 minutos sem literalmente tocar na bola. Não pode ficar lá, muita passividade, aceitar muito a marcação. O Rogério mandou ele ficar na área. Tudo bem, eu duvido que ele seja proibido de eventualmente sair, fazer uma tabela, como eventualmente ele saiu, só que assim, era muito curtinho, aí muitas vezes ficava atrás do volante, o que dificulta você receber o passe. Então, pô, ao invés de você sair reto e ficar atrás do cara, dá um passinho pro lado, tenta participar do lance, tenta receber essa bola entre o zagueiro, o volante. E aí e tem uma coisa assim que eu vou... Uma crítica ao Rigoni, é curioso. Quem pegar o primeiro tweet meu sobre o Rigoni, tá vendo o Rigoni ali e ele divide uma bola, ganha a bola. Falei, pô, que legal. Um jogador brigador, aparentemente. Falei, aparentemente, jogador brigador. Você falou, tá cedo. Eu falei, sim, por isso eu coloquei aparentemente, né? Essa característica não se comprovou. Foi um erro meu de avaliação. Não, por enquanto não é esse jogador brigador que eu esperava que fosse, porque eu associei um jogador argentino, muito rápido e tal. E aí, primeiro lance, o cara vai, tá com aquela disposição para brigar pra bola. Hoje,
faltou ao Rigoni essa coisa de querer dividir bola. Tem um lance que é até bizarro, que é um recorte, claro, é só um lance, mas que ele ficou cercando o jogador, que no momento você até falou, pô, parece até que ele era a segurança do cara, parece que ele estava ali segurando, opa, aqui ele não. Dominou, o jogador estava de costas para o campo de ataque, né, de frente para o próprio gol, ele domina a bola errada, a bola escapa um pouquinho dele, vai em direção ao Rigoni, e o Rigoni fica parado, esperando o jogador definir, só que a bola foi claramente para ele, era muito para ele. Se ele chegasse para dividir, ele levaria a bola, e nem precisaria chegar dividindo, ele até poderia recolher a bola, dar o corpo, fazer a proteção. A bola estava mais para ele e ele não percebeu. Isso pode até ser essa coisa do começo de temporada, que algumas características de jogadores, elas se perdem, né? Você perde um pouco de tempo de bola. Quando a gente fala de tempo de bola, é aquela coisa que um jogador tem muita facilidade em fazer, mas a cabeça ainda não está no ritmo, porque um jogador toma uma quantidade absurda de decisões num espaço ínfimo de tempo, né? Então, não pensa assim que o cara vai chutar a bola, ele olha lá pro goleiro e fala, esse goleiro, eu preciso tirar mais ou tirar menos, isso é uma bobagem. Tá? O jogador que vai chutar no gol, ele tenta sempre tirar o máximo, seja quem for o goleiro. E cara que chuta mais, chuta menos. Por quê? Porque ele tem tanta decisão para tomar ali, e às vezes no começo de temporada isso acontece com um jogador como o Rigoni. Foi uma partida ruim, mas de novo, pré-temporada vale para todo mundo. Eu quero deixar isso muito claro, tá? Porque tem uma galera que tem fã-clube. E quando você fala de um jogador que é querido para uns, ou não querido para outros, ou, por exemplo, que nem o caso do Volpi, né? O Volpi foi, no primeiro jogo, tomou 2 gols em que nenhum dos gols ele teve culpa. Hoje o Jandrei fez um jogo bom. O Jandrei for titular, e agora que vocês defendiam? Aqui ninguém defende um ou outro jogador. Por isso, se o Jandrei for titular de São Paulo, ótimo. Que seja o melhor goleiro possível. Assim como se for o Volpi também. Vou torcer a mesma coisa. Eu só acho que o momento de colocar o Jandrei é agora. Como era de ter testado o PR, era Campeonato Paulista. Não no momento que estava precisando. Então, São Paulo tem muita coisa, tem pré-temporada, mas tem alguma coisa de positivo que você viu além do Jandrei? O Jandrei a gente já destacou. Tem algum outro jogador desse... Diego, que é bom citar, porque hoje faz uma partida boa. Uhum. Muita gente pega no pé do cara, porque na estreia de fato não foi muito bem. Hoje teve até um lance, ele tem um lançamento pro Rafinha que vai errado, e não lembro se é um lateral, um estourão do goleiro, que ele perde o tempo de bola ali de cabeça. Ele já tinha feito um pouco isso no primeiro jogo. 2 lances pontuais, no restante, botes muito bons, ótimas coberturas. Foi um dos jogadores que mais tentou sair jogando ali no São Paulo, e aí a gente volta e começa, na verdade, a falar do coletivo. E aí o que acontece? A gente viu hoje muito Diego Costa e Miranda construindo o jogo. E você tem um Nestor que até tem qualidade para sair jogando, mas não é aquela qualidade de ser o primeiro homem, o cara que vai ligar a defesa para o ataque. O Nestor é um passe um pouco mais vertical, é um passe mais de deixar alguém na cara do gol, aquele passe um pouco mais difícil, não é um passe de controlar o jogo, ou de girar o jogo, ou de clarear uma jogada para alguém. O triângulo. Mais ou menos, bem mais ou menos. Mas você entendeu? Esse tipo de passe assim, porque às vezes a pessoa não tá visualizando aquele passe que é mais, aquela enfiada que tem aquele objetivo. E aí o São Paulo teve algumas dificuldades, algumas que já apareceram na estreia. Primeiro, lentidão. Muito lento. Muito lento. Você quer abrir os jogadores, você quer fazer ultrapassagem de fundo, você quer inverter jogo, quando não é a inversão direta, você quer inverter o jogo rápido. Legal, isso é rápido. O São Paulo, muito lento. A bola do Miranda pro Diego, aí do Diego pro Rafinha, do Nestor, tudo muito, muito lento. Pro Patrick, pro Sara, tudo muito lento. Cara, você fez um recorte disso, que você estava comentando alguma coisa com alguém e foi o tempo da bola chegar no Wellington. Não, a gente falando justamente que a bola estava na direita, a bola tinha que ir para a esquerda, falou, tem que virar o jogo e tem que ser rápido. Aí eu acho que eu virei para falar com o Barulho, falou, essa bola já devia estar lá virando, não sei o quê. A gente ficou uns 5 segundos, 10 segundos conversando, e eu olhei e falei, lá, tem pra gente ficar conversando até agora, a bola tá chegando agora nos caras. O time adversário já balançou isso torna o time muito óbvio, tá, gente? A velocidade é um recurso para você confundir o adversário. Inversão de jogo é recurso para você confundir o adversário. Você tá com a bola de um lado, que a gente fala, faltava no São Paulo do Diniz, faltava um pouco dessa inversão, né, de jogo, que era uma coisa que a gente criticava o estilo. Mas a inversão faz com que tá lá um bloco defensivo, você joga a bola do outro lado. O Gabriel Neves, que fez muito isso no primeiro jogo, o Nestor não faz tanto. Uhum. São outras características. O Gabriel Neves, o Gabriel, que agora é só o Gabriel, você acha que foi o destaque da primeira partida do São Paulo? Sim, e da última do ano passado também, né? Uhum. O Gabriel Neves foi bem no jogo passado, e aí a gente tem esse primeiro problema, lentidão. Aí a gente tem um segundo problema, o time estava estático o tempo inteiro. Então a bola está com os zagueiros, o time está estático.
E aí, muitas vezes, o Diego pegava a bola, ou o Miranda pegava a bola, e o Nestor tentava se projetar à frente para receber essa bola mais à frente. Só que ficava todo mundo parado. E fica todo mundo parado nas costas ali da linha de marcação do adversário, o zagueiro pega a bola, ele não tem o que fazer com a bola. Não adianta. Ele pode ser quem for, pode ser o Léo, o Diego, o Miranda, Arboleda, qualquer um. Pode ser quem quer que seja. Escolhe o zagueiro e não vai dar certo. Não vai dar certo. Acho que e aí o São Paulo, nessa lentidão, nessa falta de movimentação, não conseguia achar Patrick, não conseguia achar Sara, não conseguia achar o Nestor. O Nestor muitas vezes se projetava e ficava lá. E aí ele basicamente era um jogador a mais num amontoado de jogadores que ficava parado, um bando que ficava parado, e aí o Diego tentava a bola e tentava um esticão. Aí esticão não dava certo. Eu tentava fazer essa bola chegar lentamente do Rafinha, aí vai pro Nicão. Hoje o São Paulo teve um equilíbrio maior por ter começado ali com o Wellington, com o Alisson, com o Patrick. Teve um equilíbrio maior, até atacou mais pela esquerda do que pela direita no primeiro tempo, pelo menos foi a impressão que eu tive, não é algo estatístico, mas houve um equilíbrio, não houve uma dominância, não, só atacou, como no primeiro tempo contra o Guarani, que só atacou pelo lado direito, o lado esquerdo foi praticamente esquecido. O Wellington tem que melhorar um pouquinho, a gente já falou disso, Deu uma atropelada. Não, mas uma característica maior do Reinaldo em relação ao Wellington é a batida de bola e é a variedade de jogadas, que a gente já trouxe isso, porque o Reinaldo, quando o jogador fecha a esquerda dele, ele consegue dar um tapa para dentro e tentar pelo menos um passe ali para o meio com a perna direita. O Wellington, ele insiste, ele força uma jogada sempre pela esquerda e às vezes se ele chega um pouquinho desequilibrado, ele não tem uma batida tão boa ali na linha de fundo. O Reinaldo tem mais expediente, mais experiência, falta nele na questão defensiva e muito, né? Muito. E a mesma coisa falta também para o Rafinha, né? O Rafinha, ele não é um jogador que se destaque defensivamente, né? Não é um jogador tão de marcação. Então você tem um... Mas hoje a questão do Rafinha, o Rafinha hoje tudo bem, não teve bem tecnicamente, só que ele chega na linha de fundo, já tem um jogador que venha de trás, um outro que fecha no primeiro pau, outro que no segundo pau, porque o São Paulo muitas vezes chegava na linha de fundo e preenchia a área. Você tinha 3, 4, 5 jogadores dentro da área. Só que não adianta ficar todo mundo ali, corre todo mundo para cima do goleiro, e o Rafinha pega e joga aleatoriamente, ele prende, joga para cima, aí o Patrick tem que se cotovelar com alguém para ganhar de cabeça. É muito pouco. A bola, né? É muito pouco. Então, assim, faltou essa movimentação, a bola fica nos pés dos zagueiros, com muita pouca efetividade, muito pouco o que fazer. E aí, mesmo quando o São Paulo tem que conseguir achar um passe ali, que alguém tentava fazer um passezinho ali para chegar no Nestor um pouco mais à frente, ou no Rigoni, ou no Caleri, quando o Caleri entrou, ou no Sara, aí o São Paulo esbarrou ou principalmente no Patrick, ou num erro técnico, tecnicamente abaixo, acho que de todos que estavam em campo, todos mesmo, os que entraram no segundo tempo, todos, um dia tecnicamente abaixo, ou um jogador um pouquinho projetado, aí quando ele recebe a bola, está cercado por 4, 5 jogadores, não tem o que fazer. O São Paulo também não tem essa qualidade rápida de passe, também não é um time que está pronto, assim, o cara ele sabe que ele já vai receber a bola ali do zagueiro, e ele sabe que vai ter um cara passando por aqui, ele vai ter uma opção de passe mais atrás para tentar receber a bola e tocar de primeira, já saber onde está o companheiro. O São Paulo não tem isso hoje, e aí quando falta tudo isso, quando você é muito pobre na construção de jogo, você começa a apelar para cruzamentos aleatoriamente, mesmo que você não tenha um grande cabeceador, e o São Paulo mesmo assim sofreu em contra-ataque, principalmente na parte final do jogo, tentou ir para a bafa, vamos que vamos, aí o Rogério bota o Caio, aí bota o Reinaldo, que avança mais que o Wellington também já parecia um pouco cansado, aí troca o Nestor, coloca o Pablo Maia que fez uma estreia bem razoável em relação ao que ele podia oferecer. O Reinaldo, o que você achou? E Reinaldo e Caleri, que são jogadores já mais trabalhados. O Caleri ele é um jogador de finalização. Fora da área, o que ele tem para oferecer, na maioria das vezes, é aquele passe que ele errou para o Caio. O Caio do lado dele, livre, é só ele enrolar. Era uma rola simplíssima. O jogador chegar batendo, ele joga a bola para ele de fundo. O Caleri aí, ele vai ter agora duas coisas que a gente precisa lembrar, tá? E de novo, tá, gente? Assim, para as pessoas que não gostam do Caleri, acho que são poucas, mas principalmente para a galera que gosta do Caleri. E aqui a gente não é o apreço que define o nosso comentário. O Caleri chegou fora de forma, ele falou. Então ele fez jogos muito abaixo do que talvez muitos torcedores tinham da lembrança dele. Nossa, ele estava realmente muito mal e ele falou isso. E agora, o Caleri, a gente não sabe ainda se ele já recuperou esse tempo que ele tinha,
mas ele está na pré-temporada, no mesmo pacote que eu falei, que serve para Rigoni. Serviria para o Jandrei hoje. Teve uma bola lá que ele foi segurar, e que daí ele percebeu que não era bom segurar, ele jogou assim, por cima. É normal na pré-temporada você tá um pouco abaixo do teu normal. Então o Caleri ainda é um mistério, porque ele veio numa situação muito ruim, numa condição muito ruim. Aí hoje ele não estava muito bem e ainda jogou numa posição que não era muito boa. O que será? O que foi? Eu não tô falando com você, então. Tá. Então tá, não. É porque eu pensei que era alguma coisa que você ia trazer para cá, o idiota. O Gabriel falou aqui que a produção, tem produção hoje aqui, e não é o Buck. Mas o Caleri me preocupa um pouco isso, porque assim, é óbvio que é um jogador que precisa ser cobrado. Foi um esforço absurdo para ter trazido ele. Mas hoje ele, além de estar fora de posição, ele também está no pacote pré-temporada. Fora de posição ele não estava. Ele só, eventualmente, ele sai da área normal. Por exemplo, tá lá preso. Cara, você pode sair um pouquinho ali pro bico da área. Ninguém tá pedindo para ele ir lá buscar a bola, fazer igual o Luciano. Ninguém tá pedindo para ele fazer isso. Aliás, faz falta o Luciano? Faz muita falta, porque a gente cita a falta de movimentação. Vamos pegar o gol contra o jogo do Rogério, com uma trinca no meio de campo. Vamos pegar o gol contra o Corinthians. Corinthians ou Internacional? Corinthians. Vamos pegar o gol contra o Corinthians e contra o Internacional. São dois gols diferentes que o Luciano participa. Tá. O primeiro contra o Corinthians. Ele vai buscar a bola lá no meio de campo, recebe a bola com movimentação, gira o jogo rápido, o São Paulo em 3, 4 toques consegue fazer a bola chegar no Reinaldo na linha de fundo e cruzar a bola para o Caleri fazer o gol. E o Luciano vem buscar essa bola lá atrás, conectando ali do meio de campo para o ataque, com essa movimentação, quebrando um pouco a marcação. E no gol contra o Internacional, o Luciano ele não toca na bola, mas é ele que arrasta a marcação do lateral do Internacional para o Reinaldo tocar de primeira para o Sara, aí o Sara bota na frente, ganha do seu marcador e entra naquele espaço que o Luciano puxou. Então, é essa movimentação que o São Paulo não passa nem perto. É por isso que a gente sempre ficava perguntando, né? Quem que vai fazer essa função do Luciano, que a gente brincava aqui no canal, sempre de falar quem que vai ser o Luciano. Quem que vai fazer o Luciano. É ter movimentação, é ter uma leitura de espaço. O São Paulo tá tendo um pouco mais de espaço pelo lado direito, então eu vou tentar cair pelo lado direito. Tem um buraco aqui que eu vou tentar preencher esse buraco, eu vou tentar receber a bola, eu vou tentar girar o jogo, eu vou tentar atrair a marcação para outro jogador receber. E o São Paulo não teve. O São Paulo hoje fazia muitas vezes uma linha de 5, na última linha de ataque, ficava um cara aberto, um por dentro, o Rigoni, o espelhado do outro lado, e ficava todo mundo aqui. Igual a gente está aqui, parado, olhando, arma o jogo aí, Diego e Miranda, se virem aí. E agora sim, falando de pré-temporada, dessas mudanças todas, do tempo de treino, como avaliar o trabalho do Rogério? Eu acho que a gente pode finalizar falando um pouco do Rogério, porque tem muita expectativa. O Rogério, assim como alguns jogadores, tem muita gente que adora, que tem aquela lembrança de ídolo, e tem muita gente que não gosta do Rogério, principalmente o Rogério técnico, seja pelos comentários que fez, seja pelo trabalho que fez aqui. O primeiro trabalho dele, a primeira passagem não foi boa, e quando ele volta, ele herda um time muito complicado, que não tinha nada a ver com ele, e agora ele tentou montar, mas está faltando um jogador. Dá para... Sim, mas eu estou deixando isso explícito, porque isso não é uma percepção nossa, é uma percepção da galera, do que quem é fã do Rogério, fala, mas ele não tem o jogador velocista que ele pediu, o jogador driblador, mas todas as contratações passaram pelo crivo dele. O que dizer do Rogério? O que tá dentro do que você esperava até aqui? Tá um pouco abaixo? Tem alguma coisa para melhorar? Você vê esperança? Passaram pelo crivo dele, e ele de fato, tudo bem, seria bom que ele conseguisse esse jogador. Marinho, que, assim, por exemplo, seria excelente. Tudo bem, se ele queria pela esquerda, ok. Enfim, mas tudo bem. Seria bom, seria legal, seria ótimo, ok. Mas assim, não é como se o elenco do São Paulo fosse horrível. Sim, não é como se o elenco do São Paulo não conseguisse gerar perigo num jogo contra o Ituano em casa. De novo, eu entendo ser pré-temporada, isso é um ponto. Agora, você virar e falar, não, o motivo do São Paulo ter jogado mal hoje não é a pré-temporada, é porque não tem o ponta, não. Aí é outra história. Esse time precisa jogar mais. Você virar e falar, não, seria melhor se tivesse esse jogador, o Rogério conseguiria ter mais variações, seria melhor. Ok, o Rogério teria mais facilidade, o time melhoraria mais rápido, tudo isso, ok. Mas esse não é o padrão. Eu entendo ser pré-temporada, eu entendo o Alisson jogou os 2 jogos, cada jogo em uma posição, na estreia ele jogou em mais de uma posição, o Patrick a mesma coisa, no segundo tempo, o time que tinha ficado com Nestor, Sara pela direita, Patrick pela esquerda, e aí Nicão, Rigoni e Alisson, e Nicão pela direita e Alisson pela esquerda, o Rogério volta com a mesma formação e ele mexe em tudo ali. Coloquei a mão. Que susto. Não, é que deu uma... mas me assustei. Perdão. Eu tô olhando pra você, mas que bom, você tava olhando, você quase morreu. Eu vi que você ia tossir, mas eu não esperava. Foi horrível. Foi assustador. Galera ali que tá com fome nesse momento morreu. Com
O Patrick, que era um meia pela esquerda, como ponta pela esquerda, o Alisson, que era o ponta pela esquerda, como meia pela direita, como ele jogou contra o Guarani, muitas vezes até recuando ali, quase sendo um volante. Teve um tiro de meta que pareceu que o São Paulo estava no 4-2-3-1, com Nestor e Alisson de volante. O Rigoni abriu pela direita quando o Caleri entra, tinha o Caleri, tinha o Sara, e o Caio, que depois entrou. Então ele volta o Alisson para essa função e passa o Sara de novo para a meia esquerda. Então, assim, ele mexe ali nas peças. O Patrick continua tecnicamente muito abaixo. O São Paulo forçou muito jogo por um setor que estava morto, porque tecnicamente a gente não estava rendendo, fisicamente a gente não estava rendendo, e aí ficou muito preso em termos de estrutura nessa ideia do Rogério. De novo, segundo jogo, não sei se o Rogério quer fazer dar certo esse 4-3-3, não sei se ele pensa em fazer outra coisa, depois ele passou, ele coloca o Caleri, ele tenta abrir o Rigoni pela direita, o Rigoni no primeiro jogo jogou pela esquerda, então assim, você vê mudanças. Ele coloca o Pablo Maia, ele tentou com o Nestor, o Miranda hoje estreou, enfim. Só para pegar aqui, no segundo tempo, os dados do SofaScore, o São Paulo teve 80% de posse de bola no segundo tempo. É muito em termos de posse e é pouquíssimo em termos de criação. O São Paulo não criou. Para não falar que não teve nada positivo, hoje os escanteios foram melhores batidos, porque também o Pegorari não saía. Isso é muito bom. Você sabe quando você torce, você tem que fazer tipo Batman, que você provavelmente vai me acertar se você fizer isso. Nossa, dane-se a produção. Mano, deu. Não, pelo menos agora eu não alguma assustei. A água. O Gabriel agora tá tomando água e deve estar fazendo mal para ele, tá faz muito mal. Então, assim, é até divertido aqui que quem passou a nossa produção, Gabriel Baruel, que pegou os dados do SofaScore, 80% de posse de bola do São Paulo, 302 passes contra 78, finalizações, uma do São Paulo, duas do Ituano. Lembrando que a melhor chance do segundo tempo é do Ituano sair na cara do gol e o Jandrei pega. É exatamente uma grande defesa do Jandrei. A do pênalti também foi boa, óbvio. Até achei que o pênalti não foi. Mas essa daí é aquela que ele sai fechando o ângulo. Mas com 80% de posse de bola, você precisa criar mais. Era muita crítica no começo do trabalho do Diniz. Tem 200% de posse de bola e não consegue criar. Depois o São Paulo até criava mais, sofria alguns contra-ataques. Hoje o São Paulo sofreu alguns contra-ataques, inclusive esse que a gente citou do gol. E no mas fim, esse contra-ataque foi bizarro, né? É porque o cara recebe a bola. Então o cara recebe a bola e ele tem o campo inteiro e livre e assim, terrível. E aí as cobranças de escanteio eram as grandes esperanças, a bola ia fechadinha ali, o Pegorari tinha dificuldade, uma dessas bolas virou um cabeceio na trave, as outras viraram bolas bem perigosas ali de um jogador do São Paulo passa quase desviando de cabeça, e se qualquer desvio dali é praticamente fatal, e aí o zagueiro do Ituano tirava, mas foi o máximo que a gente ofereceu. Bola parada. Eu quero fazer E o pênalti, só é isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso, porque eu queria fechar esse vídeo com meia hora, porque eu acho que não precisa de muito mais do que isso. Não, o pênalti marcado. Não deveria ter tudo, mas foi. O pênalti não é pênalti. Amor, né, gente? A finalização acontece da distância que está eu e você. Eu ia falar isso. É bizarro. E o jogador com o braço recolhido. Se o cara vai tentar bloquear o chute aí, mesmo que seja dessa distância, o cara vai assim para a bola, tá com o braço lá em cima, se joga para frente, tá com o braço completamente aberto. Não é o caso, o braço está recolhido. Não faria o menor sentido. Teve um lance no segundo tempo que o cara vai fazer um. Né? Tipo assim, vai fazer um. Então qualquer coisa assim. Mas, tipo assim, no fim das contas, valeu a pena, porque aí o Jandrei pega, dá um pouco de moral pro goleiro que tá estreando. Mas, muito legal, né? Lembrando alguns goleiros que estrearam pegando pênalti, né? Fabiano, mas ele toma um gol de pênalti antes de. Sim, e o Rogério. Fazer. O Rogério, é isso, o Ale que tinha confirmado, você tinha lembrado do Fabiano. O São Paulo e o Sidão, mas o Sidão foi no. Foi decisão por fora da câmera. Mas tudo bem. Tá lendo. Só pra gente fazer o registro. Tem isso. Então, assim, bom, dá moral para um estreante, mas assim, caraca, é erro de arbitragem, que poderia ter decidido o jogo. O jogo que o São Paulo fez, de repente, sair atrás, poderia significar uma derrota. E uma derrota em casa, que ia colocar pressão, já ia começar a questionar todo. Enfim, o São Paulo tem muita coisa errada, tá, gente? De novo, a gente tem problemas administrativos. A última coisa que eu queria fazer, assim, para pontuar, é que, por alguma razão, o Paulo Pontes, do Tricolor na Web, o cara faz um trabalho super sério de jornalismo alternativo. Ele foi jornalista da Jovem Pan muitos anos. Ele é sócio do ele é sócio do clube há muitos anos, faz um trabalho seríssimo, trabalho que a gente acompanha. E ele foi barrado, ele faz transmissão lá, ele foi barrado.
A gente não sabe, a gente vai ver nos próximos jogos aí, porque a gente não tinha feito pedido. Eu estava muito afeito de ir novamente na arquibancada, porque é gostoso na arquibancada. Mas também, se acontecer, whatever, não vai mudar nada no nosso trabalho. Mas eu digo, isso é uma coisa preocupante que mostra muito que o São Paulo. Se não foi nenhum erro, que não parece ter sido, se não foi nada assim, é uma coisa preocupante. Paulo Pontes reclamou, então a gente só está aqui replicando a reclamação dele, a gente espera que isso seja corrigido, porque faz um trabalho sério, faz há muitos anos, e é um jornalista muito competente. E ainda por cima é sócio do clube, quer dizer, alguém que está do lado do clube, né? Some isso tem um grupo do Facebook, que foi criado por um conselheiro, que é da situação. Hoje é administrado por um sócio que é aliado da situação e que depois do domingo em que o golpe não passou, começou a expulsar pessoas arbitrariamente desse grupo aí de Facebook. Então, assim, só junta aí com essa questão do Paulo Pontes. É um pouco preocupante. Que Paulo Pontes, diga-se, no começo da gestão Casares fez parte da gestão, aceitou um cargo, salvo engano, de diretoria adjunta, posso estar errando aqui o conceito do cargo, a nomenclatura do cargo, mas ele fez um texto dizendo que ele achava que poderia contribuir, e ele pediu as contas porque viu que as coisas não tomavam o rumo que ele imaginava. Isso em fevereiro de 2021, alguma coisa assim, em março, ele mesmo fez um texto contando essa história, dizendo que aceitou, que achava que podia ajudar, e que logo depois foi embora porque viu que não concordava com algumas coisas que eram básicas até. Então, a única questão que a gente coloca aqui é isso porque o golpe não passou. Você imagina numa questão cenário, arbitrária de harmonia social, imagina, nossa, então assim, você imagina um cenário desse e imagina como funcionam outras coisas dentro do clube. Então, eu quero deixar uma coisa muito clara, assim, porque passa isso muito para algumas pessoas, é importante falar em vídeo de jogo, e uma coisa que eu vou falar antes disso, a live de terça vai ser quarta, tá? Tem um motivo especial para isso aí, que é o Gabriel Preci. A gente quer contar com essa figura maravilhosa aqui, Gabriel tem uma paixão não tão grande quanto São Paulo, nem perto disso, mas pelo Uruguai, tá perto. O Uruguai faz seu coração bater mais forte. Então a gente faz essas gentilezas vez ou outra, porque o Gabriel é um cara fantástico. Eu gosto muito. Porque é bom fazer quarta-feira, o jogo é quinta, né? Então, fazer um favor, quase. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas aí, só complementando, são coisas que preocupam muito nesse São Paulo, mas não vão mudar a nossa conduta aqui. E a gente não vai fazer disso também nenhuma bandeira, nem nada. Entendam? Eu, com a CESP, dentro de campo, gravando dentro do estádio, estava pedindo a cabeça de Carlos Miguel Aidar pelos distames ali, distames nem existe essa palavra, criei agora. Eu queria falar alguma coisa aqui. Coisas? Pelos absurdos. Pelos absurdos, mas eu queria falar pelos desmandos. Essa era a palavra que eu estava procurando. Pelos desmandos, pelos absurdos que estavam acontecendo naquela gestão, principalmente relacionados a Under Armour, mas tinham outros absurdos. São Paulo tinha muitos escândalos. E eu pedi, com credencial de imprensa dentro do estádio, eu não tive nenhum problema com isso. E durante a gestão de Carlos Miguel Aidar, temerosa, eu nunca tive problemas. A mesma coisa foi com o Leco, quando a gente criticou muita coisa que acontecia lá dentro, contratações esdrúxulas na questão financeira, a falta da promessa do Leco de resolver os problemas da casa financeiros, quando foi contratar aquele pacotão que veio com o Daniel Alves, provavelmente no momento ali que o Cuca assume, e também não tivemos problemas. Não sei se vamos ser agora, mas não me preocupa, porque o nosso trabalho, o nosso comprometimento e o nosso foco é o São Paulo. E também, independentemente do que aconteça, a gente tem a CESP, a gente paga a CESP. Se a gente vai ter possibilidade de usar ou não, tanto faz. A gente já fez a nossa parte para oferecer um melhor trabalho para vocês. A gente paga sócio, torcedor do clube, plano mais alto, a gente continua pagando. Mesmo que bloqueiem a gente continuará pagando. A gente é sócio do clube, porque tudo que a gente faz é para ajudar o São Paulo. A gente é sócio do clube, o dinheiro que acaba sendo administrado por Júlio Casares. Então, se ele gostar ou não gostar da gente, tanto faz. A gente está tentando contribuir para o São Paulo. São Paulo é uma abstração, São Paulo é uma ideia, São Paulo é o que faz o nosso coração mover. Então, então assim, para quem fica com essas falácias, para os canalhas, né, que ficam procurando aí, não, vocês têm medo de falar isso, ninguém aqui tem medo de falar nada. Nós somos um dos canais que mais critica diretorias, porque, olha, detalhe, criticar jogador é muito fácil. A gente vem trocando de elenco e chamando todo mundo de vagabundo, de fracassado, ou que não tem vontade de ganhar, ou que não tem raça. E a gente está olhando para cima. Porque o problema está em cima. Pode ver que a galera sai de São Paulo e vai ser campeão em outro lugar, e vai se destacar em outro lugar, e vira outra coisa em outro lugar que aqui não era. Por quê? Porque o ambiente aqui não ajuda.
Hoje, estamos no começo da temporada, a gente vai torcer, porque é o nosso papel, e vamos torcer para que o Rogério Ceni encontre soluções dentro desse elenco, para que a gente consiga fazer um bom Paulistão, ainda que Paulista seja uma pré-temporada. Um título não muda muita coisa, mas sempre título é bom. Você só não pode fazer sacrifícios idiotas, como foi feito na temporada passada, que custa a temporada toda, e quem sabe o São Paulo encontra um rumo para algum desses torneios mata-mata. É isso? É isso, e eu só tô lendo aqui que aparentemente deram um pênalti escrotíssimo para o Corinthians, que vai contra qualquer interpretação de regra que você possa ter no futebol. Parece que a bola bateu primeiro no corpo do jogador e depois pega no braço, o que a regra diz que não é pênalti, e aparentemente deram um pênalti. Então, assim, cara, acontece no jogo do São Paulo, acontece no jogo do Corinthians, cara, de novo. E o árbitro do jogo do Corinthians aparentemente é um árbitro que estava na copinha. Então, assim, cara, de novo, os árbitros da elite, né, os bons, o árbitro FIFA do Brasil, são muito ruins. Aqui se joga um futebol que só existe aqui. Tudo é falta, tudo não sei o que lá. Aí você pega o Campeonato Paulista, que você tem que começar a revelar árbitro também, não sei o que lá. Cara, é muito ruim, cara. É encheção de saco, é fraco, cara, é muita incompetência. Então, assim, quinta-feira, 9h30, Red Bull Bragantino, São Paulo, lá em com o árbitro que tiver. Aí, alguém vai acabar indo para lá e eu estarei aqui. Eu estarei aqui, ele estará lá. E aí a gente vai fazer aquele pré-jogo para membros 9305 com o Gabriel lá, remotamente, como a gente puder. Até conseguir ingresso, mas... o Gabriel precisa conseguir ingresso, se não conseguir aí não vai. E aí, enfim, e aí a gente segue o jogo quarta-feira, então. Quarta-feira é a live. Quem puder, divulgue esse vídeo, curte esse vídeo, é isso. Esse é o começo de um trabalho para 2022. A gente vai ter algumas mudanças e a gente vai fazer do Paulista a nossa pré-temporada. Então aguardem novidades, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.